Eu sei que você gosta dessa série, e eu sei que você vai assistir, e eu sei que você vai comentar, dar like e se inscrever. Bem, como vocês viram na thumbnail do vídeo, o que aconteceria se o Peter do Tobey tivesse salvado a vida do Tio Ben, só que não exatamente salvado a vida dele, no caso, evitado sua morte, né? E como todos os episódios dessa série, que é o que aconteceria se a nossa série What If aqui do canal, né? Eu trago pra vocês coisas que eu me inspiro nas HQs, me inspiro nos filmes, como um grande fã e nerd que eu sou, né? Eu não sou o maioral, não sou a pessoa que sabe tudo, mas, como eu digo pra vocês, eu penso como vai funcionar certas coisas de acordo com o que os produtores queriam, de acordo com o que eles queriam que acontecesse nas HQs e o que de fato acontece às vezes, tá? Dito tudo isso, vamos começar o nosso vídeo. Pessoal, olha, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, são grandes fãs do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E não é por menos, o Homem-Aranha dele é incrível, é excepcional, tá? Apesar de eu preferir o Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu adoro esse Homem-Aranha. Ele é muito da hora, suas cenas de ação são incríveis e o seu Peter Parker é da hora demais. A questão é, a morte do Tio Ben para esse personagem serviu de construção para ele de acordo com os filmes. Por exemplo, no filme 1, o Tio Ben morre e isso o motiva a se tornar o Homem-Aranha, só que diferentemente do Andrew Garfield, o dele, ele busca não uma vingança pessoal, mas busca simplesmente ser o herói, porque o Tio Ben falou para ele, "With great powers comes great responsibility." They got the shooter. Ou seja, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com essa fala, o Peter percebe que ele precisa ser o herói de Nova York e usar os poderes dele para o bem. E é isso que ele faz. E ele faz isso de uma forma muito da hora. Então, seguindo a vibe do filme, tudo que acontece, né? O Peter, ele vai e ele consegue construir a sua, digamos que o seu protagonismo, né? As coisas que ele faz, ele consegue construir, consegue fazer de várias maneiras possíveis, né? E ele consegue, inclusive, virar um fotógrafo. Só que, sem a morte do Tio Ben, o Peter, dependendo da forma que ele fizesse isso, ele poderia muito bem não se tornar o Homem-Aranha que nós conhecemos. E isso é uma grande, mas uma grande ponto central. No vídeo anterior que eu fiz sobre o Andrew Garfield, né, o que aconteceria se o Tio Ben do Andrew Garfield não tivesse morrido. Nesse vídeo eu falei que eu não acredito que mudaria muita coisa com a morte do Tio Ben. E de fato, o filme não mudaria muita coisa. Mas, vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso, tá? Vamos lá. A cena é a seguinte. O Peter, após terminar de lutar ali no ringue, né? Ele vai receber o seu pagamento. E o cara fala, olha, eu não vou pagar pra você os $3.000, né? Eu vou pagar só pra você $100, que é o que ele passa pro Peter. E o Peter fica puto e ele sai da sala. No que ele sai da sala, ele vê o cara vindo no elevador, né? Vindo em direção ao elevador. E ao invés de ele dar passagem, né, pro cara, ao invés de ele fazer isso, ele vai pra cima do cara. Ele simplesmente utiliza de seus poderes pra paralisá-lo. Ele não usa as teias, ele usa só a sua força e tudo mais, até porque ele queria proteger a sua identidade. Então ele usa ali sua força e tal, e acaba com o cara. E na hora que ele para, o policial chega, né, e prende o maluco, e ele fala, olha, você é um herói. Você é um herói, parabéns, né? E o Peter ele fica assim e tal. E aí ele olha pro cara que tinha, né, dado o golpe nele, e fala, agora eu quero meu dinheiro. E aí o cara, com certeza, né, vai ficar assim, porra, o cara, o maluco aqui, ele é forte e tal, né, eu não vou não deixar. E ele vai e entrega os $3.000 pro Peter, até porque o Peter salvou, e o policial ali junto ali, dando uma prensa, né, até porque o cara tinha prometido ter $3.000, pagou só 100, e o Peter vai cobrar do cara, né, na frente do policial, e o policial vai olhar pro cara, vendo que o Peter ajudou, que o Peter é um bom samaritano, que só quer o dinheiro dele, né, e não fez nada pra isso, não assaltou a pessoa, quem assaltou foi outra pessoa, o cara vai acabar pagando os $3.000 pro Peter. Então, Peter vai sair dali feliz e vai encontrar com o Tio Ben. No que ele encontra o Tio Ben, acontecem algumas coisas. Por exemplo, agora entra a questão que eu não queria envolver nesse vídeo. Mas, graças ao nosso diretor Sam Raimi, né, o Sam Raimi foi lá e mudou a história do Tobey Maguire, né, da história ali do Peter do Tobey Maguire, que não, quem matou o Tio Ben não foi o Carradine, foi o nosso queridíssimo Homem-Areia, né, o Flint Marko. Então, em virtude disso, em virtude desse problema, que é um problema, claro, né, ele atirou no susto ali no cara, então o que vai acontecer? O Carradine não vai aparecer. O Flint Marko vai estar ali na cena do crime e ele vai mudar de lado. Isso muda totalmente, mas totalmente o Homem-Aranha 3. E talvez eu tenha que fazer um vídeo continuação só pra explicar sobre esse quesito, tá? Mas enfim, muda totalmente. O Tio Ben vai falar,
garoto, você não quer fazer isso e tal. E eu tô mostrando a cena aí pra vocês, né? E o nosso queridíssimo Flint Marko vai mudar de ideia e vai sair dali. Não vai ser preso pela polícia, porque eles não saberiam o que estava acontecendo, né? Ele não ficaria ali na cena do crime e tal. Então, ele iria embora e o tio Ben ia continuar vivo. O Peter ia chegar até o tio Ben e falar, o senhor está bem e tal, né? E ele ia falar, tá tudo certo, vamos embora, Peter, já está tarde. E o Peter vai entrar no carro e vai embora. Quando o Peter chegar em casa, agora eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer muito. Por quê? Porque toda a lógica ia acontecer da seguinte forma. O Peter ia formar, ia tomar a sua vida, só que com a ajuda do tio Ben ia ajudar e tal. A gente sabe que ia funcionar dessa forma, né? Só que algumas coisas vão mudar. E eu não posso deixar essas coisas mudarem. Por quê? Porque nesse filme tem um Duende Verde, independentemente da morte do tio Ben ou não. Por isso, eu não posso deixar de falar pra vocês que o Peter vai se tornar ou não o Homem-Aranha. Por quê? Porque o motivador que ele vai até o Jameson é justamente tirar fotos do Homem-Aranha para ele conseguir um dinheirinho extra, entendeu? Só que ele já conseguiu esse dinheiro, que era os $3.000. Inclusive, talvez ele até compre o seu carro. Então ele não ia estar passando, digamos que, tanta necessidade assim. Apesar de eu achar que numa versão realista, né, ele ia pegar os $3.000, ia repensar sobre o quesito do carro e não ia comprar seu carro. Até porque agora ele poderia se locomover como Homem-Aranha. Mas, enfim, era o interesse pessoal dele impressionar a Mary Jane. Como sabemos, a trilogia funciona tudo em torno da Mary Jane, né? Inclusive ele para de ser Homem-Aranha por conta da Mary Jane. Enfim, seguindo todo o quesito que eu igual expliquei pra vocês no começo do vídeo, eu não posso deixar de me inspirar no que o filme, na proposta que o filme buscava. Então, seguindo todo esse quesito, eu vou pensar da seguinte forma. O Peter, ele vai se tornar o Homem-Aranha, talvez mais tarde, mas ele vai se tornar o Homem-Aranha da mesma forma, entendeu? Inclusive, no momento do show da Times Square, que o Duende Verde aparece, ali vai acontecer uma coisa curiosa. Sabe o que vai acontecer? Vou explicar pra vocês. Galera, no momento do show da Times Square, o Duende Verde, ele vai de fato aparecer e o Peter vai estar ali. Só que o Peter vai estar com seu traje, mas não o traje que a gente conhece, porque a inspiração veio de outra coisa, tá? Ele vai estar com seu traje caseiro naquele momento. E ele vai utilizar seu traje caseiro naquela cena em específico. A luta vai ser mais árdua, não vou mentir pra vocês. O Peter vai passar muita dificuldade. Por quê? Porque agora ele não estava com o mesmo ímpeto, né, de sede ali, de bater em bandidos e tudo mais. Ele ia tomar uma ataca bem maior do Duende Verde, mas ele não sairia por baixo. Ele não iria morrer, tá bom? Que em virtude dessa taca, dessa surra que ele ia tomar do Duende Verde, ele ia acabar ficando atrás. Ele ia acabar se dando mal em virtude disso. Por conta disso, o seu traje ia ficar muito surrado, ele ia ficar cheio de ferimentos, mas ia conseguir fugir e ir embora. Nessa cena, nessa queridíssima cena, poderia acontecer duas possibilidades. A primeira, o Peter não teria seu carro, né? Porque ele ia ajudar o tio Ben, porque o tio Ben estava passando por necessidades financeiras e tal. Ou, talvez, ele teria seu carro e o traje estaria dentro do carro. Ele iria correndo até o carro, né? Ia vestir seu traje e ia lutar contra o Duende Verde. Naquele momento, ele ia perceber que ele precisa ser um herói, que ele precisa atuar com seus poderes, porque as pessoas precisam dele. Apesar do medo, apesar da ataca, ele ia falar, cara, eu preciso fazer isso daqui. Entendeu? E as pessoas iam começar a falar, quem é esse cara? O que esse cara tá fazendo? E tal, né? Ia acontecer muitas coisas. A questão é a seguinte, talvez mesmo até a opinião do Jameson ia mudar um pouquinho, mas eu nem vou abordar isso. O que eu vou abordar e que na minha opinião é o mais importante é a segunda possibilidade de morte do tio Ben. Vamos lá. O filme vai se seguir normalmente, tá? O Peter vai realizar suas coisas, vai fazer seus esquemas e tudo mais, isso lutar, isso como todo mundo conhece. O que vai mudar com o filme é o seguinte, ele vai até o local, vai treinar, vai lutar contra vários bandidos e tudo mais, até o momento que o Duende Verde vai chegar no Clarim Diário e ameaçar e tentar lutar contra o Homem-Aranha. Naquele momento em específico, vai acontecer o que acontece, né? Ele vai tentar convencer ele e tal, e depois dessa luta, nós sabemos o que acontece logo em seguida. O Duende Verde, ele é encontrado no incêndio. Tá? E ele engana o Peter e tudo mais, luta contra ele, aquela luta vai seguir da mesma forma, não vai ter muita diferença, até porque o traje dele estaria muito surrado, então ele ia fazer o traje novamente, ia ser um pouco tarde, mas a luta ia ser da mesma forma, tá? E ia ter o encontro, a ação de graças ali, né, o almoço de ação de graças, só que, naquele instante, o próprio tio Ben estaria suspeitando do Norman. E a possibilidade que eu disse pra vocês do Norman matar, ou a segunda morte do tio Ben, possível morte, né, seria nessa cena. Por quê?
Em específico, mais tardar, né, nós sabemos muito bem que ele vai até a Tia May e explode a casa dela. Então, em virtude disso, talvez ele fosse ali e talvez ele atingisse o Tio Ben. Talvez ele realmente matasse o Tio Ben naquele momento. O que ia gerar uma certa raiva gigantesca com o Peter, e ele iria matar o Norman Osborn. A sangue frio. Ele iria contra o Duende Verde de uma forma mas tão louca, até porque nós sabemos que ele só não matou o Norman porque a Tia May estava viva e bem, né? Ele estava se recuperando, então ele não tinha preocupações. Agora imagina você, vendo seu tio morrer, o que você faria? Você iria matar o Duende Verde. Só que essa possibilidade, eu vou voltar atrás, por quê? Porque o foco do vídeo é justamente o que aconteceria se o Tio Ben não tivesse morrido. Então, o Tio Ben ia ficar da mesma forma que a Tia May ficou, e a Tia May ia ficar cuidando dele. Então, o filme ia se seguir da mesma forma. Ele ia lutar contra o Duende Verde e ele ia conseguir ganhar dele, entendeu? A questão é que, talvez, juntando tudo isso aí, no final, ele acabe ficando com a Mary Jane ao invés de dispensar ela. Até porque o Tio Ben estava vivo, ele não tinha tantas responsabilidades e tal. Então, ele acabaria, né? Ele não entendeu tanto o conceito de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, ele acabaria provavelmente ficando com a Mary Jane e isso mudaria o segundo filme, né? Que ele já estaria com ela, talvez até querendo casar, né? E o terceiro filme, que aconteceriam algumas coisinhas, principalmente relacionadas ao Flint Marko, o Homem-Areia, tá bom? Galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não muda muita coisa, mas as coisas que mudam são muito sutis. Por exemplo, a questão do Flint Marko, né, a questão da Mary Jane e a questão da possível morte do Tio Ben. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, eu posso fazer englobando, né, o Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 3 junto na parte 2. Até porque não tem muito o que falar, tá? Então é isso. Se você curtiu, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso me ajuda imensamente, beleza? É isso. Valeu, até mais e fui!